Meu nome é Lúcio Vaz Sampaio, eu sou de uma cidade mineira ali do Triângulo, chamado Campos Altos, e sou itabirano desde 4 anos para 5 anos de idade, quando a minha família, a do meu pai, que é daqui de Itabira, nós viemos para cá por problema de saúde da minha mãe, e com o falecimento dela nós acabamos ficando, eu e meus irmãos e meu pai, morando aqui junto com a família dele. Eu sou psicólogo formado em psicologia, mas antes de me tornar um psicólogo, tendo uma prática, uma profissão, por 8 anos, eu fui jornalista. E foi nessa ocasião, em 1979, que a gente criou um jornalzinho aqui para a cidade, chamado Cometa Itabirano. E a função que eu tive em fazer o jornal era de editar. Eu morava em Belo Horizonte, mas havia aqui já um grupo de estudantes, éramos na época todos estudantes, vendo naquele momento a situação da cidade, a questão da cultura da cidade e a questão da política nacional. Vivíamos nos estertores aí da ditadura militar, com o governo Figueiredo, do general Figueiredo. Nós resolvemos, este grupo de estudantes que atuavam no movimento estudantil lá na Federal, lá em Belo Horizonte, nós resolvemos fazer um jornal, um número único, uma edição única, só mais ou menos para demarcar o que gostaríamos, né, de ver acontecer em Itabira. Então, o projeto do Cometa Itabirano, em termos editoriais, veio com 3 pilares que sustentou a orientação editorial do jornal. Primeiro, a presença do Carlos Drummond de Andrade em nossa cidade, que na época era praticamente difamado, né? Eu estudei grupo, ginásio, antigo ginásio, no primeiro ano do científico, eu jamais tinha ouvido falar na carteira, na minha sala de aula, sobre um poema sequer de Carlos Drummond de Andrade. Então eram, com as exceções, com as raras exceções de sempre, era quase um desconhecido, ou mais, quase um inimigo para a própria cidade. Porque se dizia, e foi uma cultura que se difamou aí, de interesse da empresa, de que Carlos Drummond de Andrade não gostava de Itabira, né? Deixou aqui, veio aqui na última vez em 1958, para levar os restos mortais da mãe dele, que estava enterrada aqui na cidade, e nunca mais veio a Itabira. Então, os novos donos da cidade, né, fizeram por bem divulgar essa lenda, né, que Carlos Drummond não gostava de Itabira, desprezava Itabira, falava mal de Itabira, porque para ele ela era simplesmente um retrato na parede, né? E para os itabiranos, a grande maioria do povo itabirano que desconhecia a própria obra do Drummond, aquela explicação oficial que se dava bastava para o total desconhecimento, né, e até desprezo pelo poeta. Então esse foi o primeiro grande pilar, trazer Drummond para a cidade. Um segundo momento, que é a questão econômica da cidade. E aí a presença maciça da Vale do Rio Doce, até então Vale do Rio Doce, era também, né, uma empresa estatal, criada aqui na cidade, especificamente por causa da Segunda Grande Guerra Mundial. Então, Itabira se insere no mundo internacional na Segunda Guerra, porque ela fornece matéria-prima para os aliados produzirem armamentos e tudo. Então, o ferro de Itabira teve essa função histórica na Segunda Grande Guerra Mundial. Numa performance de puxa-saquismo, tiraram este nome sonoro de Itabira, né, e botaram Presidente Vargas, né? Então, Itabira passou 5 anos chamando
presidente Vargas. E isso foi motivo e razão, não só do próprio Drummond, mas vários escritores, intelectuais de Itabira, né, que sobressaíam no cenário cultural. Essa crítica contundente, né, dessa mudança de um topônimo, né, indígena, né, terra que brilha, né, como presidente Vargas, que até então era o ditador da cidade. E foi motivo de campanha mesmo, de retorno ao nome, tanto que depois, quando Getúlio caiu, a primeira coisa que se refez foi trocar o nome de novo. Né? Então, a crítica à empresa era a crítica à economia, ao capitalismo selvagem implementado no Brasil como um todo. Então, a gente falando da Vale do Rio Doce no jornal e a crítica que fazíamos ela em relação às próprias demandas de Itabira e seus itabiranos, era uma coisa também universal. Né? Então, tinha Drummond na parte cultural e a Vale do Rio Doce na parte, né, econômica, social de uma cidade, né, que de uma certa forma expressava como se deu, né, a construção do capitalismo brasileiro. E um terceiro ponto dessa muleta editorial, que é a questão da ditadura, que é a questão política que vivíamos no final de ditadura, que estávamos ainda à procura da anistia, né? O jornal começou, a primeira edição foi em novembro de 79, e a crítica, né, e a resistência à luta pelas diretas. Então, o jornal era um jornal da província, era um jornal de uma cidadezinha qualquer, como é Itabira, né, mas que ela em si, né, na aldeia, continha o mundo, né, tinha o universal aí. Drummond, Vale do Rio Doce e a democracia, né, que de uma certa forma mantém e sustém qualquer projeto editorial. Éramos todos jovens daquela época, e acho que a juventude de qualquer jovem, em qualquer época, em qualquer situação histórica, é ele em si, por esse estado de descoberta do mundo, de desvendamento da realidade e insatisfação natural ao jovem, né? Eu acho que assumíamos, sim, éramos militantes do movimento estudantil em Belo Horizonte, quando o movimento estudantil estava se reerguendo depois do golpe, né, do AI-5 e da repressão em 69, 70 da cidade. Então, queríamos trazer nós estudantes de Itabira, de Belo Horizonte, mesmo de Viçosa e outros itabiranos em outras universidades, de trazer para essa juventude que ficou aqui em Itabira um nível de informação que tínhamos, que recebíamos lá. E é claro que sabíamos da tortura, sabíamos que não podíamos falar certas coisas, que não podíamos reunirmos 3 ou 5, porque aí já era considerado alguma manifestação anti-ditadura, mas naquela época específica do surgimento do Cometa já era o final mesmo da própria ditadura. A anistia já estava em perspectiva, o último general, pelo menos, que o sistema militar colocava, seria o general Figueiredo, e depois houve aquele processo, né, de redemocratização, presença do Tancredo Neves, antes dele o movimento pelas diretas já, que foi derrotado, mas foi uma vitória em termos de uma ampliação da consciência democrática, né, do país, que precisávamos de votar. Eu quero votar para presidente. Esse era o dístico, né, que era uma bandeira de luta. Eu quero votar para presidente. Muita da nossa geração nunca tinha votado, né? Votávamos aí para vereador e prefeito. Tínhamos, sim, de itabiranos que foram desaparecidos, né, na época da ditadura, militantes do Rio. Sabíamos informação de parentes nossos em Belo Horizonte, as perseguições, o papel do DOPS na repressão, né, dessa liberdade de expressão, manifestação, né? E queríamos aquilo que era o mais simples de qualquer república, que é as liberdades democráticas, né? São elas básicas, mínimas. Chamávamos, inclusive, que eram
reivindicações burguesas, mas estávamos num nível de selvageria tão grande que exigíamos o mínimo, né, que é a liberdade de reunir, de ir e vir, de expressar, de manifestar. Né? Foi nesse sentido que o Cometa tentou trazer um nível de informação para essa juventude aqui em Itabira. O Cometa tinha 15 mil exemplares da primeira edição. Nós fomos entrevistar o bispo da cidade, que estava muito ligado à teologia da libertação, um pensamento mais progressista da igreja, o Dom Mário Gurgel, que era um cearense e ficou aqui em Itabira até morrer. Mas a gente já tinha uma ideia do Cometa que a gente ia além. Então nós entrevistamos o bispo, porque também estava se levando uma campanha dos conservadores da cidade em relação a ele, justamente por essa postura mais progressista que ele tinha. Mas eu falei assim, vamos entrevistar o Dom Mário, porque depois a gente vai entrevistar outras coisas e ele não vai querer dar entrevista. Embora estava pensando até então, primeiro, ajudá-lo contra essa onda conservadora que estava em relação aos bispos que assumiam a orientação da teologia da libertação, que era uma coisa avançadíssima na época, né? Simplesmente proteção aos oprimidos, aos pobres, né? As questões básicas de sobrevivência do povo pobre do país. Bom, aí vem, né, todo esse lance cultural. E fizemos essa entrevista, que foi uma entrevista que inclusive vendemos na porta da igreja. Os padres anunciaram que estava havendo um grupo de jovens lançando jornal, uma entrevista com um bispo e vai por aí. Aí vendíamos, a missa das 6 acabava de domingo, então estava lá. Nós juntamos uns 30 pessoas, rapazes mesmo, pessoas que trabalhavam no Cineclube, que era outra manifestação cultural que criamos aqui na cidade. O movimento Cineclube foi fundamental em termos de resistência cultural e de aglutinação de jovens que não se interessavam pela militância política estrita, mas curtia a questão cultural. Então o Cineclube foi um movimento de aglutinador mesmo, de levar, passar um filme na periferia assim, da cidade. Coisa de trabalho miúdo, simples, mas que estava fazendo o engajamento desses jovens de Itabira. Bom, pessoalmente eu tenho uma postura bem pessimista em relação ao que vem aí pela frente, e o que já está havendo aí pela frente. Se não houver uma mudança profunda de mentalidade, porque esse nosso atraso, né, que reflete uma cidade como Itabira, mas é todo o Brasil, nós vivemos hoje uma época de selvageria. E selvageria é uma coisa que a gente tem que combater sempre, porque a evolução do ser humano, da sociedade humana, é sempre um combate à selvageria. Eu não gosto muito dessa palavra, porque eu gosto do selvagem. Eu acho que pode-se correr o risco de um festival, como qualquer outro festival, cair num certo diletantismo, num oba-oba momentâneo de uma semana, não sei quantos dias, e depois as coisas voltarem ao que eram sempre, a mesmice de sempre, a repetição de sempre. E é este estado, é uma coisa que muda para ficar do mesmo jeito, né, da mesma maneira. Eu não vejo outra saída que não educação, sabe? É o pré-primário do meu tempo, é educar as famílias, os pais, família, são as escolas serem um investimento, sabe, do PIB, porque é a educação, né, que aí está envolvida, embora as separações, não está ligada à questão da cultura mesmo, né? Embora a cultura tenha uma margem autônoma, que não é meramente a escola, né? Mas é um festival, é uma palestra, é um filme, é um livro, né? Eu acho que esses instrumentos é que fazem as pessoas se educarem, né, através da cultura. Porque é um nível de consciência, porque apesar de tudo, né, apesar de tudo que fizemos ou pretendemos fazer, a gente chega hoje nesses dias obscuros que a gente está vivendo hoje. 2021, sei lá o que vai ser 2022. Então, um projeto como este é sempre necessário para apontar para o futuro, para não ficar um negócio meramente diletante, como estava dizendo, né? Que tenha consequências,
né? E não é fechar as portas, aplaudir, fechar, vamos esperar o próximo ano, sabe? Então é investir mesmo na escola, na educação, é colocar Drummond no jardim da infância aqui da cidade, sabe? É colocar Drummond, os posicionamentos que ele fez, e está tudo escrito, registrado na obra dele, sobre o que ele achou e achava da intervenção da Vale do Rio Doce nesse sítio Itabirana. Então, eu estou assim, aposto, né? Apostando em vocês. Posso dar um novo colorido a esse projeto cultural em Itabira, porque Itabira também não é só Drummond, né? Ela está inserida na história do mundo, né? E está inserida também em um projeto educacional, sim, através da obra do Drummond e de toda a literatura brasileira, né? Não vamos ficar só no oba-oba do Drummond. Eu acho que temos que abrir-nos para o mundo, né? E Drummond, como está dizendo, é o poeta do mundo, né? Vamos inserir realmente Itabira. E aí, por tabela, porque não é uma coisa, Itabira não está isolada do Brasil profundo, do Brasil, né, brasileiro. Então, eu acho que pode ser um passo positivo. Não mais um desencargo, né? Vamos fazer mais um, né? Vamos ser mais um festival. Mas uma cidade como Itabira, com uma perspectiva péssima em termos de futuro que ela tem, porque as nossas elites políticas até então não funcionaram, não existiram, tanto que a cidade está do jeito que está, né? Sem nenhuma alternativa econômica, né, viável para Itabira manter um nível de civilizado, né, de cidadania. Então, eu acho que é direcionar e reforçar a base da educação, sabe? É julgar, sim, no ensino fundamental, sabe? No ensino básico, porque aí é que está o alicerce. O alicerce é que começa a gente colocar as paredes, a janela e os telhados de uma casa. E se o alicerce não estiver legal, mais cedo ou mais tarde isso aqui desaba, né? Então é pelo básico que eu acho que este festival poderia atingir, né? Pensar no jovem que está apreendendo o mundo agora.